Igreja Batista Moriá. Vamos juntos, mais uma vez, cultuar o nosso Deus. Nós estamos cada um em nossas casas, mas o nosso coração está unido na mesma intenção de prestarmos um culto que só o nosso Senhor merece. Então vamos fazer o nosso melhor, vamos cantar o nosso melhor louvor, vamos participar nas orações, vamos prestar atenção na mensagem, vamos entender o recado de Deus para os nossos corações. A palavra de Deus diz que nós devemos entrar nos atos do Senhor, na casa do Senhor, com salmo, cantando os hinos. Então nós não estamos num lugar físico, reunidos, mas vamos entrar na presença do Senhor, cantando cânticos e hinos de louvor ao nosso Deus. Venha, vamos participar juntos e que o seu coração possa estar alegre nessa noite pela oportunidade de louvarmos juntos ao nosso Senhor. Foi Ele que planejou a nossa vida. Então que nós possamos entender que o mundo de hoje, o mundo lá fora, não é nosso. O que é nosso está no céu, ao lado dele. Vamos orar, irmãos. Querido Deus, graças te damos por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, por cada manhã que o Senhor nos fornece, por cada oportunidade que o Senhor nos dá para sermos pessoas do bem, pessoas melhores. Perdoe os nossos erros, as nossas falhas. Que o Senhor continue nos caminhando em sua direção. Que o Senhor continue firmando em nossos corações o seu amor. Esse amor que é tão infinito. Esse amor que nos alivia, mesmo nas nossas horas de angústia. Que o Senhor nos coloque no caminho, a verdade e a vida para chegar até Ti. Meu Deus, peço que o Senhor ore por nosso Brasil, pelas pessoas, que o Senhor coloque amor em cada uma delas, que o seu amor não se perca em nós, que nós possamos não só nos alimentar da sua palavra, mas que nós possamos passar essa sua palavra adiante também. Ore pelo nosso Brasil, olhe pelas pessoas que estão desabrigadas nesse frio, pelas pessoas que ainda lutam por suas vidas nos hospitais. Olhe por todos nós, meu Deus. Agradecemos por tudo que o Senhor nos faz. E pedimos em nome de Jesus. Amém. Um grande beijo a todos vocês. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração.
Boa noite, queridos irmãos da Igreja Evangélica Batista Moriá e também aos amigos, irmãos de outras igrejas que assistem conosco os nossos cultos online. É um grande prazer e alegria compartilhar com os queridos irmãos e amigos da Palavra do Senhor que será lida neste momento. A palavra que leremos nesta hora se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 14, dos versículos de 15 a 24. Este texto foi sugerido pelo meu filho Eliseu. Ele está entre aquelas pessoas que gostam da pregação bíblica, como os irmãos da nossa igreja. A Igreja Moriá é uma igreja que gosta da pregação bíblica. E assim também o Eliseu, meu filho, que sugeriu pregação sobre o grande banquete, ou a parábola da grande ceia. Vamos ler. Ao ouvir isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Jesus, porém, lhe disse: Certo homem dava uma grande ceia e convidou a muitos. E, à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Mas todos, a uma, começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me deis por escusado. O outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me deis por escusado. Ainda o outro disse: Casei-me e, portanto, não posso ir. Voltou o servo e contou tudo isto a seu senhor. Então, o dono da casa, indignado, disse a seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois disse o servo: Senhor, feito está como ordenaste, e ainda há lugar. Respondeu o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e valados, e obriga-os a entrar, para que a minha casa se encha. Pois eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. O nosso tema é como cultivar amizade com Deus. A amizade é uma coisa muito importante. É bom que nós temos amigos e fazemos amizades. Mas a amizade com Deus talvez seja a amizade mais importante. Amigos de Deus, amizade com Deus. Como cultivar amizade com Deus? A amizade aqui está sendo comparada com uma plantinha que precisa ser cultivada. Uma plantinha tem que ser cultivada. É preciso tirar as pragas, é preciso regar, é preciso evitar excesso de calor ou excesso de frio. A amizade é assim. É preciso cultivar. A amizade com Deus precisa ser cultivada. A ideia central, como sempre digo, é uma ideia simples, que abrange tudo que se usou na pregação.
E essa ideia central, ela facilmente fica na cabeça da gente. E ela é: cultivamos amizade com Deus, aceitando as suas boas dádivas. A maneira de cultivar amizade com Deus é aceitar as boas coisas que Ele nos oferece, as suas boas dádivas. Antes de discutirmos o nosso tema, precisamos de algumas informações que vamos apresentar agora na introdução. O banquete é o símbolo de boas dádivas. Dar um banquete é dar coisas boas. É uma prática social pela qual se cultiva a amizade. Os banquetes são oportunidades para cultivar amizades, para reforçar amizades. Em segundo lugar, quero lembrar que Abraão expressou sua amizade aos visitantes que vieram comunicar a gravidez de Sara. 3 seres vieram à casa de Abraão. Abraão os recebeu e preparou para eles um banquete. Mandou Sara fazer bolos e mandou o criado preparar um bezerro. E assim, durante um bom tempo, aqueles 3 convidados, aqueles 3 visitantes se alimentaram. Abraão fez um banquete de amizade. E estes 3 mensageiros vieram para anunciar que Sara, idosa, ia ser mãe. Eles foram acolhidos e a amizade foi mantida pela oferta de um banquete. Em terceiro lugar, o clímax da obra de Deus em favor dos homens é descrito em termos de banquete. No livro do Apocalipse, capítulo 19, verso 9, é mencionada a ceia das bodas do Cordeiro. Este é o último banquete, é o banquete escatológico, na volta de Cristo. Ali todos os que amam a Cristo, todos os que são amigos de Cristo, estarão reunidos, quando Cristo vai definitivamente se unir à sua igreja, chamado de as bodas do Cordeiro. A quarta lembrança é de que Isaías, o profeta, descreve a salvação como um grande banquete. A salvação é comparada a um grande banquete. Ele descreve a salvação como um grande banquete em generosa oferta de amizade e de salvação. O texto de Isaías, que eu quero ler para você agora, diz o seguinte: no Monte Sião, o Senhor Todo-Poderoso vai dar um banquete para todos os povos do mundo. Nele haverá as melhores comidas e os vinhos mais finos. Naquele dia, todos dirão: Ele é o nosso Deus. Pusemos a nossa esperança nele, e ele nos salvou. Ele é o Senhor, e nós confiamos nele. Vamos cantar e alegrar, porque ele nos socorreu. Fica claro que esta passagem fala da vinda do Cristo, do Messias. E esse banquete é o banquete da salvação. É a obra de Cristo que Jesus faria ou fez quando aqui veio. E é sobre isso que Isaías está falando. E um último arrazoado
é que na crença judaica, o reino messiânico será inaugurado com um banquete. E um homem que estava com Jesus naquela ocasião disse: bem-aventurado é aquele que comer pão no reino de Deus. A ideia dos judeus era de que o reino de Deus viria e as pessoas seriam convidadas, não todas, eles achavam, só algumas pessoas. Essas pessoas seriam felizes, porque fariam parte do reino de Deus e faziam parte do banquete. Você deve estar lembrado, ou lembrada, de que a mãe de Tiago e João pediram a Jesus para que seus filhos, se sentassem, um à sua direita e outro à sua esquerda, no reino. Eles estavam esperando a inauguração desse reino. E era um reino aguardado com expectativa. O reino de Deus, o reino messiânico, expresso por um banquete. Há 3 coisas importantes para esclarecer o nosso texto. A parábola é a parábola da grande ceia. 3 comentários. O hospedeiro que oferece o banquete é Deus. O servo que busca os convidados é Jesus, o Filho. O banquete são as boas dádivas divinas concedidas por meio do Evangelho. Em um banquete normal, serve-se carne, churrasco, vinho, bolo, doces, esses banquetes nossos, normais. Mas o banquete da salvação é um banquete que traz bênçãos espirituais. Essas bênçãos são as bênçãos, as dádivas concedidas por meio do Evangelho. Perdão, salvação, alegria no Espírito, vitória contra o mal e tantas dádivas que o Evangelho nos traz. A ideia principal, como eu disse, é que nós podemos cultivar a amizade com Deus. Podemos cultivar a amizade com Deus. De 3 maneiras que o texto nos sugere. Vamos ver. Primeiro, podemos cultivar a amizade com Deus aceitando as suas boas dádivas, sem usar desculpas descabidas. Três convidados que já haviam aceitado o primeiro convite desprezaram o hospedeiro usando desculpas não aceitáveis. No Oriente, eu acho que ainda é assim até hoje, o Dr. Bailey diz que até hoje é assim. Naquelas vilas que seguem a tradição, quando alguém dá uma festa, quando alguém dá um banquete, uma ceia, são feitos 2 convites. Ninguém aceita ir a um banquete se não receber 2 convites. O primeiro convite é feito no início do dia. As pessoas, o servo vai às casas e diz: olha, o Senhor está convidando vocês para o banquete. Quem vai dar o banquete precisa saber quantas pessoas se comprometem a ir, para que ele saiba quanta comida, quantas coisas ele vai preparar. Naquele tempo não havia forma de conservar comida. Então, se vinham 10 pessoas, comida para 10, para não jogar fora depois. Se vinham 30 pessoas, comida para 30 pessoas. Havia até uma tabela do que fazer. Se você matava um pato, se fossem 2, 3 pessoas. Você matava uma ovelha, se fosse 15 pessoas.
de 25 pessoas para cima, já se poderia matar um bezerro. E essas pessoas, há 3 personagens, que quando receberam o primeiro convite, eles disseram, nós vamos. Então, a comida foi preparada com base no número daqueles que se comprometeram a ir. Mas 3 pessoas que haviam aceitado o convite primeiramente, na hora de irem cear, na hora de irem para a festa, não foram. E deram desculpas inaceitáveis. Havia um comprador do campo. O comprador do campo disse, quando o servo foi para avisar que a comida estava pronta, um homem disse, fala lá para ele que eu não vou poder ir. É verdade que eu falei que ia, mas eu não vou não, sabe por quê? Eu comprei uma propriedade. E eu preciso olhar essa propriedade, eu preciso ver essa propriedade. Isso é uma desculpa mentirosa, porque ninguém comprava uma propriedade sem saber o que estava comprando. A compra de uma propriedade exigia um exame cuidadoso antes de comprar. Então esse homem que diz que vai ver uma propriedade que comprou à noite, ele está com uma desculpa falsa, uma desculpa esfarrapada. E o outro era comprador de bois. Comprei 5 juntas de boi e vou experimentar. Eu não vou ao banquete porque eu comprei bois, 5 juntas de bois e vou experimentar essas juntas de boi. Ele também está dando uma desculpa mentirosa, porque ninguém experimenta bois sem antes comprar. Os bois a serem vendidos são colocados num campo. Ali naquele campo, o dono dos bois, quem quer vender os bois, trabalha com os bois à vista dos candidatos a comprar. Quem quer comprar bois para trabalho, ele primeiro vê o dono do boi trabalhando com o boi. Ele não compra os bois sem ver o trabalho desses bois. E depois o comprador também tem o direito de ir lá experimentar os bois. Isso é feito antes da compra. Ninguém compra bois para experimentar depois, principalmente à noite. Então essa era uma desculpa esfarrapada. E tem o outro, que é o marido super apegado. Ele fala lá para o Senhor, ele diz para o servo, fala lá para o Senhor que eu não vou poder ir não. É verdade, eu aceitei o convite, mas agora eu estou lembrando que a minha mulher é muito apegada, eu sou muito apegada a ela, e eu não vou não porque eu estou casado agora. Então esse deu essa desculpa que ele não ia porque casou. A lei dava o direito de um homem, por 1 ano, não ir à guerra, quando ele se casava, para ficar com a esposa. Mas ela não ir à guerra, não era ir a um banquete e gastar 2 horas. Então são desculpas esfarrapadas. Esses 3 convidados que rejeitaram o segundo convite, o convite principal, que era para irem comer, eles são péssimo exemplo de pessoas que desprezam um convite e mentem, dão desculpa mentirosa, e eles são um péssimo exemplo. E muitas pessoas seguem esse exemplo. Há muitas pessoas que não seguem a Jesus porque dão desculpas esfarrapadas. O meu professor no seminário disse que estava evangelizando um homem, insistindo com esse homem para aceitar Jesus. E o homem falou assim, olha, eu não vou aceitar Jesus não, porque eu tenho uma dúvida. Eu só posso aceitar Jesus se eu esclarecer essa dúvida. E o professor falou com ele, qual é essa dúvida? Ele falou, eu queria saber com quem Caim casou. Isso é uma desculpa esfarrapada, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então há muitas pessoas que dão desculpas que não são válidas. E o que eu quero dizer é que nós precisamos aceitar a boa dádiva,
fugindo ao mau exemplo de dar desculpas esfarrapadas. Porque muita gente dá desculpa esfarrapada para não se aproximarem de Deus. Eu conheci um senhor, esse fui eu que evangelizou, falei com ele para aceitar Jesus. Ele falou, não, não posso não, é que eu tenho aqui esse bar, eu aqui vendo bebida alcoólica, eu fico com esse pessoal aqui, nesse ambiente ruim, eles falam palavrão. E eu falei para ele, mas o senhor pode mudar de negócio. O senhor está dizendo que não pode aceitar Jesus, porque o seu ganha-pão é vendendo cachaça, mas o senhor pode mudar. A desculpa não cola, né? A desculpa não tem como. Sobre esse tópico, eu quero discutir 3 argumentos. 3 recomendações. Primeiro, não devemos rejeitar as boas dádivas divinas, porque isso seria desprezar o hospedeiro que convidou. Esse hospedeiro era o melhor e mais importante homem da comunidade. Geralmente, um homem muito honrado é que fazia isso. Homem honrado, bondoso, respeitoso, amigo. Era um homem assim. Às vezes eu fico pensando que não há ninguém que faça um convite melhor que não seja Jesus. Ele é o melhor. O melhor faz o convite melhor. O convite era bom porque este homem que fez o convite era bom. O convite de Jesus é bom porque Jesus que faz o convite é bom. O convite de Deus é bom porque o convite que Deus faz é bom. Deus é bom e o seu convite é bom. Este homem fez um convite. E esse convite foi rejeitado pelas pessoas que deram desculpas. Nós não devemos fazer isso. Devemos aceitar a dádiva. O banquete está pronto, vamos lá. Este homem que oferece esse banquete é maravilhoso. É um homem respeitado, é um homem a quem nós honramos, é um amigo, nós vamos lá. Tem que ser feito dessa forma. Em segundo lugar, devemos aceitar as boas dádivas divinas, aqui no caso o banquete, porque nada há de melhor. Há um hino do cantor cristão que fala assim, nada me alegra mais, gozo não há melhor que tua paz, ó Salvador. Então, não há nada melhor do que aquilo que Deus oferece. E nós devemos procurar o que há de melhor. Vou dizer uma coisa para você. Você pode um domingo à noite ir beber com seus amigos no bar. Ou você que bebe com seus amigos no bar, certamente não está me ouvindo. Mas alguém que conhece você, ou você que conhece alguém, nesse caso pode entender isso. Mas você também tem um convite. Um convite para a igreja, louvar, ouvir a palavra. Mas você rejeita esse convite bom. O convite do Evangelho é bom. É bom. Mas a pessoa rejeita um bom convite para aceitar um convite perigoso, que pode levar à doença e pode levar à morte. O que mais nos alegra é o convite feito por Deus. Ele tem boas dádivas para nós. E o terceiro comentário sobre esse ponto é que devemos aceitar as boas dádivas divinas, porque essas dádivas são acessíveis a todos. Esse banquete é totalmente de graça. É totalmente de graça. Agora, na pandemia, nós vemos as pessoas com muita alegria recebendo cesta básica. A televisão mostrou uma senhora chegando em casa com a cesta básica, colocou sobre a mesa. O filho dela, de 4 anos, abraçou a cesta. Ficou abraçado à comida, com alegria incrível. Por quê? Porque essa dádiva grátis, a cesta básica não custou nada, mas tem muito valor. E essas pessoas vão lá e levam. Na nossa igreja, algumas pessoas fazem isso.
Isso é grátis, é de graça. Era comum, em muitos banquetes, as pessoas levarem presentes para o dono da casa. Aqui, nesse banquete, ninguém precisa levar nada. Jesus não mencionou aqui, não foram que os convidados deveriam levar presente. Era comum, então, nos banquetes, as pessoas levarem presentes. Mas para alguns banquetes não se levava presente. Pois bem, as dádivas, as boas dádivas, são totalmente grátis. Iracema estudou com o Jorge Pontual, que é jornalista da TV Globo. Ela estudou psicologia no tempo, eles eram colegas de turma. E ela explicou o Evangelho para ele. Disse que o Evangelho é isso. Deus mandou o seu Filho para morrer em nosso lugar, para pagar os nossos pecados, e nós temos nossos pecados pagos e somos salvos sem ter que pagar nada. E ele disse para ela, peraí, mas isso é muito fácil, isso é muito vantajoso. Quer dizer, ele achou que não pode ser assim, uma coisa tão maravilhosa não custar nada. Mas não. Deus dá o banquete da salvação, o banquete do Evangelho, não custa nada. Não se gasta nada. Por isso deve ser assim. Uma dádiva grátis é sempre maravilhoso. Tinha uma piada até meio sem graça que falava que receber uma coisa de graça é melhor do que tomar injeção. É como se é melhor não, tomar injeção na testa. Uma coisa mais ou menos assim. Né? Que é de graça até injeção na testa. Mas aqui, o que é de graça é maravilhoso. Quero ler para você uma frase que eu anotei para reflexão. Presta atenção. Esse comprador de campo que não foi à festa, o comprador de bois que não foi à festa, e o marido superapegado, eles faziam parte da elite religiosa. Eram as pessoas de bem e as pessoas que tinham respeito pela sua religião. E eu digo, a elite religiosa rejeitou as boas dádivas da salvação. Nós devemos aceitar essas boas dádivas, pois não temos nenhuma desculpa. Aqueles homens deram desculpas, você não tem. Eu não tenho. Temos que aproveitar as boas dádivas da salvação, conviver com Deus e preservar e cultivar a amizade. O segundo modo de cultivar a amizade com Deus é expresso da seguinte maneira. Para cultivar a amizade com Deus, precisamos nos deixar convencer a aceitar as boas dádivas divinas. A elite religiosa rejeitou o banquete. O banquete, o convite foi estendido aos proscritos. Aqui fala ruas e becos. Esses que moravam, esses que eram encontrados nas ruas e becos, poderiam ser considerados hoje como uma pessoa que mora fora da cidade. Não são avenidas, mas essas pessoas moram fora da cidade e moram nas ruas pobres, de pessoas pobres, e andam pelos becos das favelas. Essas pessoas tinham dificuldade de aceitar o convite. Elas precisavam ser convencidas.
o texto diz, sai depressa, já que a elite não veio, sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos, obriga-os a entrar. A ideia aqui é que tem que haver um convencimento e que nós precisamos aceitar esse convencimento. Se alguém quiser me convencer a me aproximar de Deus, eu tenho que aceitar esse convencimento. Se alguém quiser me convencer a estudo da Bíblia, a participar da igreja, eu preciso aceitar. Aquelas pessoas que foram ao banquete, elas foram convencidas e elas submeteram ao convencimento. O servo chegou para aquelas pessoas que estavam nos lugares de gente pobre, os proscritos. Aqui falou, né, que eram pobres, aleijados, cegos, coxos. Obrigam-os a entrar. Então há um interesse de Deus em que alguém force um pouco, não tirando a liberdade das pessoas, mas convencimento para levar essas pessoas a participarem daquilo que Deus tem para elas. Há um documento chamado documento de Qumran, que faz parte daqueles documentos famosos encontrados na beira do Mar Morto, na região do Mar Morto. E esse documento diz o seguinte, esse documento, voltando um pouco, fala a respeito do banquete de Deus, o banquete messiânico, quando Jesus reunirá as pessoas para celebrar com o Pai. E o documento de Qumran diz, não se permite a entrada de quem seja ferido em sua carne, ou paralisado em seus pés e mãos, ou coxo, ou cego, ou mudo, ou com manchas na pele. Ora, vamos supor que eu tenho uma mancha na pele. E eu sempre ouvi que eu não posso participar de banquetes. Ou vamos imaginar que eu tenho um defeito no pé. Eu sempre ouvi que eu não posso participar de banquetes. Agora vem um escravo, um empregado dizendo que eu devo ir a um banquete. Eu sempre ouvi dizer que eu não posso. Eu não vou não. Lá não é meu lugar. Meu lugar é aqui com os pobres, com os aleijados, com os doentes. Então o servo vai ter que convencer. Por isso que eu estou dizendo, se nós estivermos sendo convencidos de fazer alguma coisa que nos aproxime de Deus, nós precisamos aceitar esse convencimento. Se a pessoa convencida de que precisa se aproximar de Deus, ela tem que aceitar. Pois bem, aqui então o que eu estou dizendo é que nós, muitas vezes, somos relutantes e precisamos ser convencidos. Em segundo lugar, nós podemos cultivar a amizade com Deus, mesmo que violemos normas da religião oficial. Essas pessoas que foram para o banquete, vejam bem, a elite não foi, mas essas pessoas que foram para o banquete eram pessoas que não participavam, elas pertenciam à comunidade, mas não tinham direitos comunitários. As pessoas que, por algum motivo, não estavam enquadradas nos princípios da religião. Se não me falha a memória, os judeus ensinavam que propalavam 222 ordenanças e 365 proibições. Olha, se uma pessoa tem 222 ordenanças e 365 proibições, é provável que essa pessoa vai falhar em uma delas. Se você tem 225 coisas para obedecer durante o dia, algumas delas você não vai fazer. E quando a pessoa não cumpria uma delas, ela é jogada para fora da sinagoga. Por exemplo, era proibido cobrar impostos. Toda pessoa que cobrava imposto era expulsa da religião. Então essas pessoas, elas sabem que elas não têm acesso a nenhum
banquete. Mas o que acontece? Há uma inversão. O servo vem e diz, não, é para vocês, mas para nós não, está errado. Todo mundo sabe que na nossa situação de proscritos, nós não temos acesso a esses banquetes. Mas o servo os convenceu, os levou. Nós também podemos cultivar a amizade com Deus, mesmo sendo Ele o Deus dos israelitas. Aqueles que são buscados nos caminhos e valados são os gentios, os quais sempre ouviram que eles não eram dignos para participarem do reino de Deus. Na visão judaica, os gentios serão excluídos do banquete e serão destruídos. Os não-judeus não poderiam ir a esses banquetes. Se eles insistissem, seriam mortos. Este era o conceito que se propalava. E qual era a visão de Jesus? A visão de Jesus era a seguinte: muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e reclinar-se-ão à mesa no reino de Deus. Virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. E vão se sentar à mesa. Aquela mesa onde a mãe de Tiago e João queria que ele sentasse, vão se sentar à mesa, vão se reclinar à mesa no reino de Deus. Havia dois tipos de banquete. O banquete ao ar livre, que era menos íntimo. E o banquete à mesa, reclinados à mesa, era o mais íntimo. Pois no reino de Deus, o banquete é aquele mais íntimo, de reclinar-se à mesa, uns sobre o peito dos outros, encostando nos outros de forma íntima. E Jesus ensinou que muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e reclinar-se-ão à mesa do reino de Deus. O que eu estou dizendo é que nós devemos aceitar as boas dádivas, mesmo quando às vezes alguém quer nos convencer e nós não queremos ser convencidos. Aqueles proscritos, os aleijados, os pobres, os mancos e os estrangeiros, eles poderiam achar que aquilo era até uma pegadinha, porque aquilo era absurdo, aquilo não poderia acontecer, mas acontecia. Então, nós não devemos recusar a aproximação com as coisas de Deus. Devemos aceitar, porque muitas vezes alguém vai ter que nos convencer. Não fique chateado se alguém insistir com você para ir ao culto de oração. Não fique chateado se alguém insistir com você para ir à escola bíblica dominical. Você não deve ficar chateado quando alguém insistir com você para ouvir a pregação ou para ler a Bíblia. Porque você está cultivando a amizade com Deus. Você está buscando as boas dádivas de Deus. Pois bem, há um terceiro arrazoado e último. Para cultivar a amizade com Deus, precisamos valorizar as boas dádivas divinas, expressando consideração por Deus. Deus é uma pessoa. A nossa relação com Ele é pessoal. Ele é uma pessoa, eu sou uma pessoa. Pessoas podem desvalorizar outras pessoas. Aqui eu estou dizendo que nós devemos ter consideração por Deus. As pessoas devem ter consideração umas pelas outras. Aquela elite que rejeitou o convite estava desprezando o hospedeiro. Estava humilhando o hospedeiro. Era humilhação, era ofensa. E havia um preço. Jesus falou que o dono da festa disse: pois eu vos digo que nenhum daqueles homens que forem convidados provará da minha ceia. Por que Jesus está dizendo
que aqueles homens que foram convidados e rejeitaram, porque Jesus está dizendo que eles não vão provar da ceia. É claro, eles não foram lá. O interessante é que 2 tipos de pessoas podiam provar da ceia. No caso aqui, primeiro os proscritos, os pobres, aleijados, porque foram convidados. Os estrangeiros, porque foram convidados. Eles são convidados e eles vão participar. E eles participam. Pois bem, Jesus disse, eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Alguém que não estava presente, porque a elite foi embora. Agora estão presentes os mendigos, os proscritos. Alguém que não estava ali poderia provar da ceia? Poderia comer da ceia? Poderia. Tanto assim que Jesus falou, daqueles que rejeitaram, não provarão. O fato é que, em alguns casos, o dono da festa poderia enviar porções do banquete às casas. Então, uma pessoa que não veio poderia provar da ceia. Vou explicar como é que se fazia isso. Imaginemos que um homem foi convidado, vamos dar a ele o nome de Simeão. Simeão foi convidado. O primeiro convite, que era cedo. Agora chegou a hora do segundo convite, que era o convite para ele ir. O servo vai à casa de Simeão. Diz, ô Simeão, você foi convidado para o banquete, então você pode estar na hora, o banquete está pronto. E Simeão aparece à porta da casa, mancando. E ele diz para o servo, olha, houve uma coisa desagradável. Eu caí e fraturei o tornozelo. Infelizmente eu não vou poder ir. Eu gostaria muito. Peça perdão por mim. Peça desculpas por mim. Eu não posso ir, mas eu lamento muito. O servo volta e diz para o Senhor, olha, o Simeão não vai poder vir, porque ele está com o tornozelo luxado, está com o tornozelo fraturado, ele quase nem pode ficar em pé. Aí o dono da festa sabe o que ele faz? Ele chama o empregado, manda pegar uma cesta e colocar bolo, fruta, passas, fazer uma cesta, colocar churrasco e manda levar para aquele homem que não veio ao banquete porque quebrou o pé. Então, muitas pessoas não se aproximam das coisas de Deus por sua limitação. O caso, por exemplo, do doente mental, eu já contei para os irmãos que pessoas dizem que o doente mental não pode ser salvo porque ele dá mau testemunho, que o esquizofrênico não pode ser salvo porque ele não entende a palavra de Deus. Acham que quem tem Alzheimer perdeu a salvação, porque se ele fosse salvo mesmo não tinha Alzheimer. Isso está tudo furado, está tudo errado. Aquele que está limitado recebe em casa a porção do banquete. Iracema estava mencionando a irmã. Fala para mim. Aquelas irmãs que não vêm à igreja porque, agora me falou, falei o nome, porque elas são doentes. Elas não vêm. Estão doentes. E aquele que está privado de comparecer, por exemplo, aos cultos, o culto é o banquete, mas Deus manda porções para aquele que não pode vir. Por isso Jesus falou assim, olha, a elite que rejeitou e não veio por má vontade, não vai provar. Agora, se alguém não veio, não é por má vontade, mas sim por estar impedido, eu mando porções sim.
Então, aquele que não pode ir porque está limitado, ainda assim vai provar do banquete. Esse Senhor é maravilhoso. Esse Senhor é bondoso. Assim, Deus manda porções da sua bondade para o idoso, para o abandonado, para o que está com Covid, para quem tem Alzheimer, para quem tem Parkinson, para quem tem retardo mental, para quem tem qualquer tipo de problema, doença contagiosa. Esses não vão por limitação, contra a sua vontade. O Senhor vai ficar de olho. Todo aquele que não veio por limitação justa, eu mando a porção para ele. Irmãos, isto é maravilhoso. Jesus falou, daqueles homens que rejeitaram, não vão provar. Mas fica implícito que se alguém não veio por estar doente, esse vai provar porque eu vou mandar para ele a porção dele. E ele vai ter essa porção na sua casa. Então vale a pena ser amigo de Deus. O bom amigo não come sozinho, manda porções para quem não veio à festa. Nós somos abençoados porque todos nós somos fracos e todos nós somos limitados. Mas nunca ficamos sem a porção divina da sua bondade, da sua graça e do seu amor. Aquele que não compareceu, por impossibilidade, como disse, recebe porções. Quero terminar dizendo para você o seguinte. Um dos homens mais importantes da história foi Abraão. Ele é o pai da nação israelita, o pai do povo israelita. Ele foi chamado amigo de Deus. Por meio da obra de Cristo, todos nós podemos ser amigos de Deus. Todos nós. Todos nós. Para isso, precisamos aceitar as boas dádivas divinas que Deus nos dá por meio do Evangelho. A maneira pela qual Deus nos dá suas dádivas é por meio do Evangelho. Essas boas dádivas decorrem do Evangelho. Isso é vivenciado como a participação em um banquete. Ser um cristão, ser amigo de Deus, é participar do melhor de todos os banquetes. Esse banquete preparado pelo próprio Deus e oferecido a todas as pessoas. Precisamos nos deixar persuadir. Pelos mensageiros que nos estimulam a essa participação. Sejamos leais ao Senhor do banquete, para que possamos receber porções das boas dádivas divinas. É dessa forma que podemos cultivar a amizade com Deus. Vamos fazer isso. Ao Senhor seja a glória para sempre. Amém.